Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão dos controladores lógicos, os CLPs, certo? Eu vou estar trazendo uma comparação com outras placas que oferecem atividades simultâneas com o que um CLP faz, certo? Lembrando que essa visão que eu vou passar para vocês aqui dos CLPs é uma visão por cima, eu não estou focando nenhum modelo específico, até porque cada local, cada indústria, eles trabalham com modelos específicos para cada situação. Porém, a construção física e lógica dos aparelhos são basicamente o mesmo, certo? Então, o que a gente vai estar estudando inicialmente aqui é a questão de o que é que compõe um CLP e como é que a gente controla e pode utilizar ele, tá certo? Mas para a gente começar, aqui tem um pouquinho da definição, certo? O que seria um CLP? Como o nome já diz, é um controlador lógico programável. No mundo da eletrônica / computação, a gente tem alguns desses dispositivos, não com esses nomes, claro, mas a gente tem dispositivos similares que utilizam a mesma forma de construção. Os projetos de arquitetura desses dispositivos são basicamente os mesmos. O que muda é a questão de aplicação mesmo. Eu já tinha feito uma comparação anteriormente com uma placa chamada Arduino. É uma placa que eu tenho um conhecimento a fundo, já estudo há quase 5 anos com o Arduino, já fiz algumas automações, questões residenciais, na parte de robótica também. E o Arduino, ele foi a porta de entrada, pelo menos para mim, nesse campo da automação, porque ele unia uma coisa que eu já conhecia, que era a parte de programação, mas programação de computadores, que é a minha área específica, e ele me botou em contato com a parte eletrônica das coisas. Certo? Então eu juntei dois conhecimentos que eu tinha soltos e apliquei a placa Arduino. Quando eu conheci o CLP, eu achava que ia ser um bicho de 7 cabeças, que eu nunca ia conseguir dominar, porque era completamente diferente do que eu já conhecia. Só que na verdade ele é basicamente a mesma coisa. O que muda é a composição física, porque os CLPs ele tem um público foco a questão da indústria. Ele trabalha com altas tensões, com um maquinário que precisa de uma precisão específica, com horas de trabalho comparado a uma placa simples muito maior, muito mais ampla, e então as diferenças é a questão de aplicação mais do que de funcionalidade, certo? Porque você pode, dependendo do dispositivo que você tenha, você pode aplicar ele em qualquer lugar. Já uma placa como um Arduino, por exemplo, você fazer uma automação residencial, eu quero criar um alarme, um sistema de alarme dentro da minha casa, é algo mais viável para pequenas automações, certo? Um CLP, ele tem um custo elevado, que não é o ideal para se utilizar a nível residencial, até porque ninguém usa. E dependendo da situação que vocês tenham, hoje já existem placas específicas para determinadas atividades, certo? E a gente estuda o CLP porque hoje ele é o coração de praticamente qualquer indústria, certo? Todas as partes de montagem, as partes de produção das indústrias envolvem automações. E essas automações, elas precisam ser controladas, certo? Elas precisam ser projetadas e tudo isso é feito, na maioria das vezes, através do CLP, tá bom? A gente vai entrar aqui um pouquinho na parte da teoria que a gente precisa, certo? Que é o que seria um CLP. Ele é um equipamento eletrônico e digital com hardware e software. A gente vai ver as definições desses dois nomes. Para mim é algo comum, como eu já disse, eu já venho da área da informática, então para mim
é como se vocês estivessem falando o ABC. Mas eu trouxe algumas definições mais específicas do que são essas duas coisas para vocês que ainda não tiveram contato ou que nunca ouviram falar, certo? Basicamente, o CLP ele tem uma indicação industrial, como a definição já diz, certo? Apesar que você pode comprar um em casa e fazer uma automação sem problema nenhum. Porém, o fim não é esse, certo? Basicamente, como todo controlador, ele é programado através de uma linguagem de programação, certo? Existem diversas linguagens de programação por aí. A gente vai estudar a mais comum no ramo da programação de CLP, certo? Mas a gente não tem uma limitação, na verdade, de programação. Você pode escolher qualquer linguagem que você domine muito bem e aplicar esse controlador que vai funcionar da mesma forma, certo? Como é que a gente programa essa questão do CLP? Quando a gente faz um estudo sobre a álgebra de Boole, quando a gente vê as portas lógicas e afins, a gente preparou todo aquele conteúdo para chegar até aqui. Porque, como o nome já diz, o controlador ele vai coordenar outras peças que, logicamente, elas não são inteligentes. Elas têm funções específicas, mas elas não conseguem gerenciar aquelas funções. Então, através de uma programação e através da linguagem, a gente consegue dizer para determinadas peças, para determinados componentes, o que eles devem ou não fazer. Por exemplo, vou pegar o exemplo mais comum que se tem, né? Como é que os postes da rua acendem quando escurece? Certo? Hoje a gente já tem placas específicas para fazer essa automação, que isso é uma automação, certo? Que detecta a questão da luminosidade de um ambiente e através disso ele decide se vai ou não ligar aquela lâmpada ali do poste, certo? Com o CLP você consegue colocar esse tipo de programação ou até coisas muito maiores em uma peça que não tem esse poder de decisão, certo? Então, com a linguagem de programação, a gente vai conseguir executar funções, como funções aritméticas, lógicas, de temporização, de contagem, entre outras coisas, que a peça ou o sensor por si só, ele não consegue fazer esse tipo de operação, certo? Por exemplo, como é que numa linha de produção eu sei a quantidade de cervejas que foram produzidas numa tarde? Existe um sensor que está ali fazendo essa contagem. Mas quem é que armazena essa informação de contagem, certo? É o nosso CLP, ok? Existem outras funções, como ele possui entradas que vai coletar esses dados, certo? Por exemplo, quando a gente fala de um sensor para contagem de garrafas que está passando ali numa linha de produção, certo? Toda vez que esse sensor, vão fingir que isso daqui é um sensor, ó, certo? Toda vez que uma garrafa passar aqui, vocês sabem que o desenho aqui é 10, né? Toda vez que essa garrafa passar aqui, ó, essa informação ela precisa ser armazenada em algum lugar. Normalmente vai ser aqui, certo? Por quê? Porque o meu sensor sozinho ele não tem essa capacidade intelectual de armazenar. Ele conta, mas ele não guarda. Então, o controlador, ele basicamente faz todo esse gerenciamento. Imagine que ele é o gerente de uma loja de departamento. E nessa loja de departamento você tem pessoas que operam, que fazem vendas, as pessoas que fazem os cálculos, as pessoas que repõem estoque e por aí vai. E todo mundo está sendo guiado pela decisão de uma pessoa central. O CLP ele tem essa função dentro da indústria. Mas por que é que ele surgiu? Certo? Tudo que a gente tem é a evolução da parte eletrônica, certo?
Mas o que acontecia antigamente é que não se tinha CLPs e se utilizavam painéis compostos de relés eletromagnéticos. O que é que esses relés faziam? Eles ativavam ou desativavam máquinas, certo? Apesar deles serem automatizados, eu não vou nem usar a palavra automatizado, né? Deles serem mecanizados, eles não tinham poder de decisão. Não se programava esses relés, certo? Eles só eram utilizados como chaves. E para algumas atividades precisavam de temporizador, algumas atividades precisavam de readequação das funções para se funcionar numa linha. Então, surgiu uma demanda de pensamento lógico nessa parte mecânica da coisa, certo? Então, a partir disso daí, a partir dessa dificuldade, não só uma dificuldade física, né, nem lógica, antigamente se existiam painéis específicos para determinadas funções, como acionamento de motores, acionamento de válvulas, acionamento de bombas, certo? E isso era muito caro, porque imagine aí, você tem uma linha onde você tem um painel de controle de 3 motores. Aí, de repente, a fábrica resolve fazer um rearranjamento e realocação de linha ou uma alteração nos processos, e para você conseguir readequar aquele painel que você já tinha, você basicamente teria que mandar fazer outro com essa nova função que você queria, certo? Então, as modificações que eram necessárias, elas não eram possíveis porque os painéis, eles eram específicos para aquelas funções, certo? Então, isso criou uma necessidade. E para isso acontecer, era necessário criar outro circuito, eu ia precisar de uma questão de espaço físico, e às vezes o valor não compensava essa alteração. E a partir dessa necessidade, se surgiu a demanda de criar algo que pudesse fazer o controle lógico, certo? Que o grande problema desses painéis é que os painéis, eles não são lógicos. Eles são atividades mecanizadas específicas para uma determinada situação. Vocês lembram que a gente respondeu aquela questão, o que é mecanização e o que é automação? Porque você mecanizar uma coisa é você tornar aquela atividade autônoma, porém ela não tem um controle lógico da situação. É como se fosse um interruptor de uma lâmpada em casa. Aquilo ali não é automação, certo? É só uma chave que liga e desliga, mas eu preciso ir lá, desligar e ligar ela para ela funcionar. O que acontece é que com essa necessidade, houve um estudo de criar-se algo para ter um controle lógico e que quando se fosse fazer alterações, essas alterações fossem mínimas. E aí veio a questão do CLP, certo? Basicamente, qualquer revolução, eu gosto de dizer isso, porque não é uma coincidência histórica, na verdade, é a consequência histórica, né? Mas lá, mais ou menos na década de 70, principalmente quando começou aquela corrida espacial, o pessoal queria botar o homem na Lua ou ir para o espaço e tal. Então, as tecnologias, elas evoluíram e deram saltos astronômicos, literalmente. E isso impactou diretamente na parte eletrônica. E foi justamente na década de 70, mais ou menos, que os computadores, eles tomaram esse espaço. Porque antigamente tudo era feito através de circuitos duros, circuitos que não mutavam, circuitos específicos. E lá nos anos 70, quando você cria uma máquina que pode executar diversas tarefas com uma mudança mínima, você abre o leque para milhares e milhares de opções, certo? Então, quando chegou mais ou menos nessa década de 70, criou-se uma placa, porque o pessoal acha que o CLP é um computador, né? O CLP não é um computador. Um CLP ele é uma placa programável,
certo? Então, essa placa surgiu e ela permitia esse controle. E não só o controle, mas a questão de alteração de programação se fosse necessário, certo? Então, basicamente, o que é que o CLP representou na época? Eu tinha uma placa que me permitia mudar a operação física de um maquinário através da programação lógica, certo? E isso para a indústria é uma economia de dinheiro enorme. Porém, tem a questão controversa, porque você ter um controlador desse não é barato. Mas quando isso é aplicado, por exemplo, a uma indústria que produz em grande escala e há a necessidade, com o tempo você vê que o investimento nesse tipo de dispositivo acelera a empresa de todas as formas possíveis, certo? Então há uma necessidade de existir esse tipo de dispositivo, certo? Como eu tinha falado com vocês um pouquinho antes, a gente, para entender essa questão do CLP aqui, a gente precisa entender esses dois conceitos, do que é hardware e o que é software. É um termo utilizado não só na área de automação, mas qualquer área que envolva a computação, certo? O hardware, como o nome já diz, é a parte física, certo? Tudo que você pode tocar, tudo que você pode manipular, isso inclui sensores, isso inclui o próprio CLP, fisicamente falando. Qualquer dispositivo que você possa conectar ao CLP para controlar ele é chamado de hardware, certo? Já o software é a parte lógica da coisa, como o nome já diz, né? Ele é o programa, ele é a programação, certo? É o conjunto de instruções para se determinar uma atividade específica, certo? Então, quando vocês ouvirem a palavra hardware, vocês associam isso às coisas físicas, às partes físicas. Quando se ouve a palavra software, são os objetos lógicos. É a programação, é o programa, tá certo? Essas são as instruções. E não esqueçam desses dois conceitos, porque a gente vai falar muito deles, certo? Não se fala muito programas, não se fala muito parte física. A gente literalmente usa os termos hardware e software. Então, por favor, se apeguem a eles, porque eles são necessários, certo? E vocês vão ver muito, principalmente quem for seguir nessa área de automação, são termos que vocês precisam adotar para o vocabulário de vocês. Quais são as vantagens de utilizar um CLP, né? Basicamente, a utilização de menos espaço, porque antigamente a gente tinha aqueles painéis de controle e hoje a gente pode resumir numa caixinha de 15 centímetros por 15 centímetros, certo? A questão do menor consumo de energia, maior confiabilidade e flexibilidade, reutilização para outros processos, maior rapidez da elaboração dos projetos, capacidade de comunicação com outros dispositivos. Certo? Aqui está uma definição, como é que eu posso dizer? É quase genérica, mas imagine que um CLP ele é o cérebro de qualquer automação física, certo? Ele é a menor coisa que vai ter ali na sala, mas ele, se brincar, vai ser uma das coisas mais caras que se tem na sala, certo? Porque ninguém funciona sem ele. Uma linha de produção, se você quebra uma esteira, os sensores continuam. Ou se o motor de rolamento para, os sensores, os medidores, os temporizadores estão ali, ó, funcionando. Mas se você quebra um CLP, você acaba com toda a utilização lógica daquelas peças. Certo? Elas funcionam individualmente? Sim, funcionam. Mas, logicamente, no conjunto ao que foi proposto, ele não vai funcionar. Aqui a gente tem alguns aspectos, certo? São coisas bem gerais, vão ter diversos modelos de CLP aqui, certo? A gente vai ver vários durante os slides.
Lembrando que cada modelo tem características específicas, cada empresa adota alguns modelos por aplicação. Então, existem fatores que determinam a utilização de um CLP. Esses fatores podem ser ideológicos da empresa, a nível de compatibilidade ou até parcerias com determinadas marcas, e também pode ser uma questão econômica, a nível de desempenho e preço desses CLPs, tá bom? Aqui a gente tem dois tipos, que é o tipo A. Deixa eu pegar esse tipo A aqui, ó, que ele é um comercial de pequeno porte. Ele é bem simples. Se você for aprender ou quiser treinar e achar um desse na fábrica ou alguém te emprestar, esse aqui é o melhor tipo para você alavancar nesse sentido, certo? E já aqui no B, a gente tem um CLP, ele é parecido com esse daqui, certo? Só que é de outra marca, e ele tem módulos de expansão. O que são esses módulos? Muitos desses módulos, eles conseguem controlar outros tipos de maquinário específico, ou eles podem ser portas agregadoras para o seu CLP. Às vezes você tem 10 conexões de entrada base num controlador e você precisa de mais. Você vai comprar outro CLP para aplicar outra programação? Não. Você vai utilizar um módulo de expansão para poder conseguir conectar aquele centro de processamento ali, certo? Isso é uma questão muito importante, porque às vezes o pessoal... deixa eu voltar aqui um pouquinho. Às vezes o pessoal acha que essa questão de quantidade de entradas e saídas não é importante, mas é um dos principais fatores que determinam o que é que você vai comprar. Qual é o que você vai utilizar. Eu vou pegar como exemplo uma placa Arduino. Eu gosto do Arduino porque eles são placas que permitem vocês visualizarem isso aqui a nível eletrônico mesmo, porque o Arduino ele é uma placa sem essa estrutura de plástico, sem todos os adornos, certo? Deixa eu ver aqui se minha internet me proporciona. Deixa eu carregar aqui, ó. Só para vocês terem... Vou abrir aqui a imagem, tá? Para ficar mais legal para vocês verem. Por exemplo, ó, essa placa aqui, ela deve ter uns 8 centímetros por 4, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos isso, a medida de um Arduino. Ele basicamente consegue fazer a mesma coisa que um CLP faz. Literalmente. As funções lógicas e as funções de comando de motores, de sensores, ele faz a mesma coisa. Qual é a diferença de um dispositivo desse para uma placa dessa? A aplicação disso daqui é com objetos, com componentes de baixa tensão. Quando eu falo de baixa tensão, eu estou falando de quê? Eu estou falando de componentes eletrônicos básicos, de LDR, de LED, de transistores pequenos, certo? Quando eu venho para um CLP, eu estou falando de maquinário pesado, de trabalhar com 110 e 220. Aqui eu trabalho com 5 volts e 12 volts, certo? Então, por que eu não... se esse aqui faz a mesma coisa desse, por que se não utiliza essa placa na indústria? Porque ela não suporta o tipo de trabalho, o tipo de tensão de trabalho que um CLP suporta, certo? Mas o Arduino ele é uma boa porta de entrada para quem nunca teve contato nenhum com parte de automação e quer fazer automação residencial ou quer fazer projetos de robótica, que são projetos pequenos, que você vai usar no máximo aí 24 volts para poder alimentar um projeto e fazer coisas de pequeno porte, digamos assim, ó. Mas, por exemplo, o Arduino aqui, esse é um Arduino Uno, é um base. Nele, ele custa, sei lá,
Vamos ver. Uno. Ele custa hoje, isso daqui são kits, tá? Mas ele tá em média aqui, ó, de R$59. Se no Mercado Livre, acho que você acha até mais barato. Aqui são kits, por isso que os preços, eles são mais caros, tá vendo? Os kits, eles são mais caros. Mas se você procurar só a placa, ó, você acha de 39, você vai achando vários valores. Aí se você pega aqui, ó, um CLP, botão da Siemens, que é um dos mais populares, certo? Ó, observe os preços. Isso daqui é um kit de automação já. Todo preparado, ele vem com tudo, vem com a parte do software, com interface gráfica, com método de instalação, bem completo. Eles, 45 mil só. 3 mil. Certo? A gente tem diversos chips. Esse aqui é um dos mais baratinhos, que é um logo. Ele é 975. Certo? Você tem vários chips. Aqui, ó, eu gosto desse exemplo aqui, vou mostrar a vocês. Aqui a gente tem um CLP base, certo? E a gente tem um módulo de expansão. Esses módulos de expansão, eles permitem colocar, além de vocês controlarem outros dispositivos, vocês conseguem embutir funções que não são nativas no CLP. Por exemplo, a função de wireless, que é a função sem fio, certo? Você consegue anexar ao seu controlador essa função se você utilizar um módulo de expansão. E é bem útil, mas é bem caro. Só foi para fazer uma comparação aqui, certo? E outra coisa com relação aos tamanhos, ó. Esse B aqui, ele tá com os módulos anexados, certo? O Arduino, por exemplo, a gente tem um Uno, que é o base. Deixa eu abrir essa outra imagem aqui. Ele é o base porque ele tem essas portinhas aqui de entradas, essas conexões, que são as mesmas conexões que um CLP tem, certo? Deixa eu pegar esse aqui. As conexões de entrada estão lá em cima, tá? Normalmente a entrada é aqui e a saída é aqui. Então a gente tem um número de conexões aqui em cima. E esse número de conexões são fatores determinantes para vocês escolherem qual é o CLP que vocês vão utilizar, certo? Porque, vamos supor, eu tenho uma esteira, eu vou fazer um projeto que é uma esteira de montagem ou uma esteira de envasamento. Uma das primeiras coisas que eu tenho que pensar é quantos dispositivos eu vou controlar, que tipo de dispositivo eu estou controlando e que tipo de comunicação esses dispositivos precisam para eu poder controlar eles. Certo? A gente vai entrar mais em detalhes sobre tipos de comunicação, sobre a entrada e saída na parte 2. Aqui é só para vocês terem uma visão geral do que é que permite. Aqui nesse Arduino, por exemplo, ó, esse daqui é um Mega, como o nome já diz. Ele é chamado de Mega porque ele tem até 22 conexões, não, são 52 conexões digitais. Já esse aqui é um Nano, ele é pequenininho, se eu não me engano ele só tem 13, acho que ele só tem 13, e o Uno, que é o base, também só tem 13, certo? Os dos CLPs, as conexões vão variar de acordo com os modelos, certo? Aqui a gente tem alguns que só tem 3 ou 4, e aí é nessas horas que a gente precisa de módulos de expansão, porque às vezes um CLP bom, ele vem com poucas conexões de entrada, e às vezes você precisa controlar mais coisas do que as entradas permitem, certo? Então, isso é um fator decisivo. Mas a gente vai estudar essa questão mais pra frente. Como é que um CLP atua de fato, certo? A gente tem 3 componentes aqui. Aqui no meio a gente tem um CLP. E a gente tem
os objetos de entrada, que é quem envia sinais para cá. E aqui a gente tem os objetos de saída, que é quem responde a os comandos que o CLP dá. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês tenham que ativar uma válvula para encher um tanque baseado no nível que tem de líquido naquele tanque. Então, o que seria a variável de entrada nessa situação? Deixa eu desenhar, literalmente. Ó, eu tenho esse tanque aqui, certo? Aqui dentro eu tenho líquido. E aqui é a minha marca de nível. Ele tem que estar aqui o tempo todo. Aí aqui em cima, ó, eu tenho um sensor que faz essa medida desse líquido. E eu preciso fazer aqui, ó. Isso aqui é uma bomba. Tá? Vamos supor que isso aqui é a minha bomba aqui para encher. Eu preciso que essa bomba encha até ele chegar no nível. Como é que um sistema precisa funcionar nesse caso? Eu tenho que pegar a leitura desse sensor aqui, ó. Essa leitura vai ser o quê? Vai ser minha variável de entrada, certo? Quando eu falo de transdutores, eu estou falando dos dispositivos que comumente a gente chama de sensores, né? Mas podem ser dispositivos de qualquer uma dessas classes, pode ser mecânicos, indutivos, capacitivos, fotoelétricos, certo? Vamos supor que seja um sensor ultrassônico e está medindo o nível, certo? Aqui em cima. Então, ele precisa enviar um sinal aqui, ó, através de uma variável de entrada para o meu CLP. O CLP ele vai processar essa informação e vai mandar um comando através dessa variável de saída aqui, ó. Esse comando vai ser ativado através de um relé ou de um contrator. Vai depender do tipo de saída. Vai depender do tipo de bomba, certo? Pode ser uma válvula, pode ser uma lâmpada, tá vendo? Pode ser qualquer coisa. E aí, quando ele mandar esse comando, ele vai ativar a minha bomba aqui. E aí, essa bomba vai fazer o quê? Ela vai soltar água, certo? Aí, dependendo do sistema, pode ser por tempo, ou pode ser esperando que, mais uma vez, o sensor faça a leitura. Aí vai depender muito do tipo de sistema que você quer desenvolver, qual vai ser o mais preciso, certo? Mas vamos supor que seja por tempo. Então, a válvula ela fica aberta 30 segundos. E aí, o sensor faz a leitura de novo. Esse não é o melhor método. Até porque, por tempo, eu posso passar do nível. E aí, o que é que eu faço? Certo? Então, normalmente, os sensores eles acabam fazendo leituras em tempo real. Então, ele vai fazendo até... E ele mantém aberto enquanto não chegar no nível. Quando ele chegar no nível, ele desliga. Aí, ou um relé ou um contrator vai ativar ou desativar essa bomba. Depende muito do sistema, mas funciona mais ou menos dessa forma. Certo? Então, esse daqui é o modo de atuação padrão de um CLP. Eu tenho os dados coletados através dessas variáveis de entrada. Certo? O CLP ele processa essa informação, se ele vai tomar alguma atitude ou não. E através de uma variável de saída, eu posso ou sim ou não dar um comando para a minha máquina ou o meu dispositivo conectado a esse CLP. É bem tranquilo isso aqui. Aqui tem algumas definições mais simples, certo? Basicamente, as definições do que eu acabei de falar. Vocês podem ver isso na apostila, mais tranquilamente. Eu vou passar porque é basicamente tudo que eu já falei, certo? E aqui a gente tem, ó, uma especificação melhor do que seriam esses processos de atuação, certo? A gente tem o início, vamos supor que a gente ligou o nosso CLP, certo? O que é que o CLP faz depois que você liga ele? Ele vai fazer uma leitura das entradas, ou seja, de tudo que está conectado a ele,
vai ter um estado inicial, certo? Eu gosto de fazer essa comparação com... Sabe quando você liga um dispositivo eletrônico, por exemplo? Quando você liga a sua TV, a primeira coisa que você faz quando você liga a sua TV... A primeira coisa que a TV faz quando você liga ela é aparecer o logo da marca da televisão. Aquilo ali não é para ficar bonito, aquilo ali não é para fazer propaganda. Aquilo ali é o primeiro programa, que é o programa base da placa controladora da televisão, iniciando o sistema. Ela está fazendo leitura se tem cabos conectados, se precisa iniciar algum programa, se a TV estiver apresentando qualquer defeito. Naquele momento que ela liga e aparece o logo, ela está reconhecendo tudo isso. Que é o que acontece aqui, ó. Quando dá o início, ele faz essa leitura dessas entradas, certo? E isso é, como chama aqui, ó, na definição, é o que ele chama de ciclo de varredura, certo? Ele vai sempre estar fazendo aquilo ali. Aí depois que ele lê essa entrada, ele vai executar um programa. Que esse programa vai estar na memória base do nosso controlador e determina as próximas, como é que eu posso dizer? As próximas fases de funcionamento do CLP, certo? E depois que ele executa esse programa, aí ele pode atualizar as saídas. Eu vou dar o exemplo de novo. Deixa eu limpar aqui. Vamos supor, vou pegar uma lâmpada, tá? Vou fazer um exemplo bem simples. Eu tenho aqui, desenhar aqui o meu... Nossa, ficou horrível. Eu tenho a minha lâmpada aqui, certo? E aí eu fiz um programa que eu tenho um sensor. Essa lâmpada aqui é no fundo da minha casa, certo? Aqui é meu telhado, tudo bonitinho. Aí eu tenho essa lâmpada aqui e eu coloquei um sensor aqui embaixo, certo? Que ele vai detectar se tem alguém ou não. Se tiver alguém, essa lâmpada vai acender. Ou seja, se tiver uma pessoa aqui, essa lâmpada vai para o estado que 1. Se não tiver essa pessoa, deixa eu pintar de... Se não tiver essa pessoa aqui, ela vai para o 0, né? Logicamente falando, é isso que o nosso sistema entende. E aí, o que é que vai acontecer? O meu CLP, o meu controlador, vai estar ligado à lâmpada e vai estar ligado ao meu sensor. O meu sensor, ele vai ser a entrada, certo? Ele vai ser a entrada aqui, ó. E a minha lâmpada, ela vai ser a minha saída. Quando eu inicio aqui o meu programa, o que é que o meu CLP faz aqui? Tem que ser CLP. Quando eu inicio o meu programa, o que é que o meu CLP vai fazer? Ele vai fazer a leitura do meu sensor aqui. E aí ele vai ver qual é a entrada. Quais são as possíveis entradas? Ou ele está sem ninguém, ele vai dizer 0, ou ele vai dizer 1, certo? O estado natural dessa programação aqui é o quê? É essa daqui, ó. O estado natural está apagado o tempo todo, né? Então, lá quando a gente for se escrever o nosso código, a gente vai colocar estado inicial 0. Tá sempre 0, certo? Aí vai ter uma caixinha lá bonitinha com 0 lá. Aí quando o nosso CLP iniciar, ele vai fazer a leitura do sensor, certo? Aí ele vai ver se o sensor está dizendo se é 0 ou se é 1. Se for 1, ele vai chegar aqui, ó, e vai mudar para 1. Certo? Ele vai mudar para 1 aqui, ó. E aí o que é que ele faz? Quando ele muda para 1, ele executa o meu programa. Que o meu programa lá tem uma condição dizendo o seguinte: se tiver pessoa, ou seja, se o bonequinho for igual a 1,
certo? O que é que vai acontecer com minha lâmpada? Lâmpada vai ser igual a 1, que é para ligar ela, certo? Agora, se o bonequinho for igual a 0, a minha lâmpada vai ser igual a quê? A 0, certo? Aí, nesse processo aqui, o que é que vai acontecer? Dependendo se for essa saída ou se for essa saída, o meu programa ele está executando, certo? E ele está processando todas essas informações. Se ele definir, por exemplo, ó, que a minha saída vai ser essa daqui, ó. Se ele identificou que tem uma pessoa aqui, ó. Tem um bonito aqui passando embaixo do telhado na hora. Aí o que é que vai acontecer aqui com a minha lâmpada? Ela vai, ó, acender na hora, certo? Ah, professora, por quanto tempo essa lâmpada vai ficar acesa? Ela vai, depende do modo que você escreveu o programa, né? Mas normalmente quando faz esse tipo de programa, você define que a lâmpada, depois que ela detecta, ela fica 30 segundos acesas, certo? Normalmente se faz isso. Aí quando acaba esses 30 segundos, esse ciclo aqui, ó, ele vai se repetir de novo. Ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai fazer a leitura, ver se teve atualização. Se não teve atualização, ele vai manter a lâmpada acesa. E aí ele vai estar o tempo todo preso nesse ciclo de atualizar a leitura do sensor. E ele fica eternamente nisso daí, até você desconectar da energia. A única forma de você parar um programa desse, uma automatização dessa, é você apagando ela, certo? Fazendo outra, ou você tirando da tomada. Do contrário, uma vez que você passa isso para um controlador, ele vai ficar rodando o tempo todo. Mesmo se você não tiver os componentes que eu diga, o sensor e a lâmpada, conectados ao controlador. Porque ele trabalha independentemente da entrada e da saída. Esse programa é como se fosse um roteiro que ele vai seguir o tempo todo, porque ele foi criado para aquilo ali, certo? Então, basicamente, os modos de atuação são esses aqui. É o que acontece, depende muito do programa, depende muito da forma que a gente programa uma atividade. É como se eu pedisse a vocês o seguinte, ó. Descreva como é que vocês trocam o pneu de um carro, por exemplo. Se eu pedisse para vocês listarem isso, fazer uma lista do passo a passo, cada pessoa, obviamente vão ter pessoas que vão fazer iguais, mas cada um vai ter um modo de descrever aquela situação. Então, às vezes, nas programações, o que pode ocorrer são métodos de interpretação diferentes. Quer dizer que está errado? Não quer dizer que está errado. Porém, esses métodos, eles têm que resultar na mesma coisa. E outra coisa importante é que na programação de controladores em geral, você tem que ser o mais objetivo possível. Se você for muito prolixo, se você for muito longo, ou dar muitas voltas para definir uma atividade, aquilo ali se torna maçante até para o próprio controlador. E lembrando que os controladores, eles só entendem qual linguagem? A do 0 e a do 1, né? A gente já estudou isso antes. O que a gente faz quando a gente programa, a gente usa uma programação que é entendível para a gente, só que o meu controlador é como se ele traduzisse aquilo que a gente escreveu para a linguagem de máquina, que é o 0 e 1. Então, se você, na sua programação, faz algo muito bagunçado, algo muito misturado, você acaba prejudicando a interpretação do próprio controlador. É como se você estivesse tentando conversar com uma pessoa em japonês e alguém tivesse que traduzir em tempo real. E aí você começa a falar muito rápido. E aí a pessoa que está traduzindo ali, ela não vai conseguir te acompanhar e traduzir ao mesmo tempo. Certo? Então a gente tem que ter alguns cuidados na hora de programar, porque a gente não pode ser muito longo, a gente tem que ser objetivo nas nossas atividades. Certo? Vou passar aqui próximo.
Aqui, mais uma vez, a gente tem ó, o passo a passo de tudo que eu falei, certo? Depois vocês podem ler na apostila para ficar mais tranquilo. E aqui a gente tem uma definição de hardware do CLP. Isso daqui são componentes internos, certo? Eu até procurei uma imagem para representar cada um desses moços, mas quando a gente chega aqui nessa parte física que envolve a placa, a gente não tem demonstrações, porque só é um aglomerado de circuitos, certo? Então, vou falar por cima e tentar mostrar a vocês algo semelhante. O que a gente tem aqui na composição do hardware, que é a parte física do CLP, são esses componentes aqui, ó. O que está em amarelo, nessa faixa aqui, nesse quadrado amarelo, é o que tem dentro do CLP, tá bom? O que está aqui fora, que é isso que eu vou circular de vermelho, são componentes externos que podem ser conectados ao nosso CLP, certo? Lembrem, o que está de amarelo aqui, que está com fundo amarelo, é o CLP de fato. Aqui, ó, elementos internos do CLP. E o que está aqui do lado de fora, o que está em verde, ou está em vermelho, são os elementos que interagem com o nosso CLP. Aqui a gente tem dois componentes iniciais, certo? O primeiro é a fonte de alimentação, que é um osso parecido com esse daqui. Aqui a gente tem dois tipos, a gente tem esse daqui, ó. Esse daqui é uma fonte com bateria, e esse daqui é uma fonte sem bateria, se eu não me engano. Eu não li a ficha técnica dessa fonte aí. Eu nem sei dizer a vocês se ela tem ou não bateria. Depois eu vou olhar o modelo certinho. Mas o que é que ele faz? Basicamente, ele faz a conversão da energia que entra no nosso CLP. Normalmente, as energias que saem da tomada são fontes de corrente alternada, certo? E trabalham com voltagem de 110 a 220, certo? Só que os circuitos, por maiores que eles sejam, eles trabalham muitas vezes de 5 a 12 volts, certo? E com a corrente bem menor do que o que entra. Então, para a gente poder alimentar um CLP, a gente precisa de uma fonte que faça a conversão dessa energia que está entrando ali, certo? Para reduzir ela, literalmente a gente reduz, tá certo? E outra coisa que essa fonte faz, além dela alimentar o circuito da placa do CLP, as saídas desse CLP, às vezes eles trabalham com tensões também, para poder ativar ou desativar máquinas, certo? E essas saídas, elas podem ser, ó, de 12 a 24 volts. Isso daqui vai ficar bem mais claro quando eu mostrar para vocês no simulador o que é que eu estou falando nisso. Mas basicamente a gente precisa da fonte porque os CLPs não trabalham com 110 nem 220, certo? Outra coisa importante é que o CLP ele não alimenta ninguém. Só se for baixa tensão. Se for 12, 5, 24, ele até que alimenta. Mas normalmente, se você for controlar um motor ou um sensor que precise de uma alimentação maior do que isso, você vai precisar de uma fonte externa para aquele sensor. Aí já é outros 500, como diz o pessoal. Tá bom? A gente também tem aqui as baterias, ou bateria só, né? Basicamente, o que é que essa bateria faz? Todo CLP ele precisa manter uma carga para ter controle de contador, para ter controle de hora, para você saber o estado final e decorrente, dependendo da situação, antes de você tirar ele da tomada. Vou dar um exemplo popular para vocês. Por exemplo, um celular ou um computador. Quando você desliga ele, tira ele da tomada, quando você volta a ligar, ele está marcando a data e a hora corretamente, de tempo real. Mas como é que ele segura aquela informação se ele não está ligado à energia? É porque dentro de uma placa, por exemplo, de um computador, tem uma bateria que tem por função
registrar esses dados, certo? Então, independentemente de uma carga de energia ou de uma falta de energia, ou se você desligar, quando você volta a ligar ele, ele automaticamente sabe qual é a data e hora atual, porque no final das contas, ele não parou de contar. Ele está funcionando normal, certo? Então, a bateria no CLP depende muito, né? Alguns CLPs têm baterias internas, outros têm baterias anexadas à fonte, como é o caso dessa daqui, e ele mantém essa questão do relógio em tempo real. Isso é necessário porque se você tem um contador, se você tem um tipo de acionamento, por exemplo, você precisa acionar o CLP, acionar o CLP não. Você precisa de acionamento de um circuito de iluminação, por exemplo. Ele precisa acontecer todos os dias às 5 da tarde. Se houver uma queda de energia, como é que eu mantenho o registro da hora atual no meu controlador se eu não tenho energia para alimentar ele e o contador continuar girando? Então a bateria ela tem como objetivo manter essas informações mínimas, que principalmente data e hora, certo? E tempo real, manter elas fiéis às situações, tá bom? Então é um componente muito importante. Esses dois componentes aqui, a fonte ela é um componente externo, certo? A bateria ela pode ser interno ou pode ser externo, depende do modelo de CLP. Mas eu acredito que hoje todos eles já venham com baterias internas, né? Que é um componente necessário. Aqui a gente tem outros dois tipos de componentes. O primeiro é a unidade de processamento, ou popular CPU. Certo? Aqui eu trouxe uma foto. Essa foto eu não achei uma foto boa de um CPU, até porque a placa de um CLP ela é composta, ela se complementa, e eu não achei nenhuma foto com a exposição boa de cada componente, certo? Então ficou uma foto meio genérica nesse sentido, porque eu não achei nenhuma boa o suficiente. Mas aqui a gente tem uma foto de uma placa, tá vendo? Uma placa não, de uma etiqueta de unidade de processamento. Basicamente o que é o CPU, né? Vocês já devem ter ouvido falar de computador. CPU do computador, não sei o que. Só que na verdade a gente chama de CPU, no caso do computador, o que é na verdade o gabinete, né? Porque o CPU ele é o processador. Se eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu sair aqui da visualização. Deixa eu ver a CPU de um computador. Só vou mostrar para vocês. Quando eu boto CPU, olha o que aparece. Tá vendo? Popularmente o povo acha que é gabinete, né? Mas CPU, gente, é isso aqui, ó. No caso de um computador, por exemplo, ó. É um chip. É esse chip aqui. Tem vários modelos, tá vendo? Esse daqui tá ótimo. Mas é um chip que é a unidade de processamento. É ela quem faz os cálculos, é ela que entende, é ela que define o que deve ser feito. Certo? É como se ela fosse o cérebro da nossa placa. E o que acontece? Qualquer dispositivo inteligente tem um processador, certo? E no caso do CLP, a gente tem processadores que podem ser adicionados e alteradas programações, e ele consegue interpretar e fazer com que essas programações funcionem, tá bom? Rafael fez um comentário aqui, ó. A bateria serve como uma proteção em caso de falta de energia e no retorno da energia por causa do pico de corrente. Exatamente, Rafael. É isso mesmo que você falou. Tá certo? Então, não esqueça que a bateria é uma coisa importante. Voltando à CPU,
aqui no nosso CLP, o processador ele é um fator decisivo na hora da escolha também de qual CPU utilizar, ou CPU, desculpa, qual CLP comprar. Porque dependendo do tipo de programação que você faça, você vai precisar de uma espécie de desempenho maior, dependendo da situação. Eu vou pegar o Arduino como exemplo, que eu acho que é o mais próximo da gente. Aqui no Arduino, ó, a CPU é isso aqui, ó. É esse chipzinho aqui, ó. É o processador, certo? É um ATmega 1430. Esse é um dos modelos mais populares. Na parte de eletrônica, vocês estudam sobre as CIs, que são esses circuitos, que eles são montados específicos e encapsulados. E tem diversas formas. Essa é a fórmula mais antiga que se tem de um CI, certo? Esse daqui do Arduino é um modelo bem antigo já, mas ele tem um grande poder de processamento. E para vocês terem noção, nesse caso aqui, ele consegue interpretar programações muito longas. No caso do CLP, ele consegue interpretar muito bem. E ele tem uma velocidade de processamento que permite uma precisão, principalmente quando se tem operações aritméticas, uma precisão muito específica, se comparado a um Arduino, por exemplo, certo? Então, é importante, é uma das peças mais importantes que se tem dentro de um CLP, de qualquer dispositivo que precise interpretar e processar cálculos, ok? A gente também tem a memória do programa monitor, certo? Ele basicamente é quem faz o controle geral do CLP e ele gerencia essas atividades. Esse programa ele vem como base, ele é como se fosse um sistema operacional do CLP, certo? Ele é um programa que vem pré-programado, não pode ser apagado, não pode ser modificado, certo? E ele já vem ali para definir, por exemplo, qual tarefa deve ser feita, o que deve ser acionado, quem deve ser acionado, certo? Ele é a base. Junto com a CPU, eles vêm de fábrica, obviamente, e eles determinam como as tarefas vão ser executadas e como essas tarefas vão ser gerenciadas. Eu estou tentando ao máximo não entrar nas questões de informática, mas a gente cai muito em CLP nessas questões de informática. Mas eu não vou entrar tanto porque para vocês não é relevante e pode ficar meio bagunçado. A memória do usuário. Essa memória, o que é que ela faz? Ela vai armazenar o que você colocar lá no CLP, certo? O programa que a gente faz no CLP, ele vai ser armazenado dentro dessa memória. E aí, tudo que você mandar para ele, ele vai receber. Não quer dizer que ele vai aceitar a execução. Porque tem uma coisa que o pessoal, às vezes, faz assim, eu programei, mandei para o CLP e não funcionou. Porque o CLP em si, ele não tem o poder de dizer assim, a sua programação está errada. Se a programação chegar até ele e você errou algum parâmetro na hora de fazer, esse é um problema inteiramente seu. O CLP ele não vai conseguir dizer, está errado. Isso é uma questão de identificação. E aí, para suprir essa necessidade, esse problema, os programas utilizados para criar a programação, eles têm recursos que permitem a compilação e teste dessa programação, para ver se ela vai estar aceitável, certo? Então, a memória do usuário, ela vai armazenar isso que você mandar, certo? Normalmente, esse tipo de memória, como está descrito aqui, ela pode ser do tipo RAM, EPROM, EEPROM e Flash EPROM, que são memórias que você pode escrever nelas, você grava as coisas nela, mas você não resgata as coisas dela. Eu não vou entrar em informática, isso é totalmente informática, mas eu vou entrar nesse ponto. Memórias RAM, EEPROM ou Flash EPROM são memórias que você pega
uma coisa. Imagine o seguinte, você tem uma caixa. Aí você chega e joga um monte de coisa nessa caixa aqui. Você encheu de papel. Aí o que é que acontece? Para você mandar outra coisa para essa caixa aqui, eu tinha papel aqui, certo? Tinha papel nessa caixa. Eu não quero mais papel, eu quero colocar latinha agora. Vou botar latinha, certo? Para você colocar essa latinha aqui dentro, você não pode pegar o papel e jogar fora. Você vai jogar a latinha por cima do papel. Ele vai sobrescrever aqui, ó. Aí você não consegue alterar nem resgatar esse papel daqui. Ele vai sumindo com o tempo ali. Aí vai ser sobrescrito e você não consegue alterar nem tirar ele de dentro dessa caixinha, certo? Então uma coisa, uma vez dentro dessa memória, ela vai ser lida do jeito que você colocou ali. Ah, professora, mas eu errei minha programação. Se eu quiser fazer outra, o que é que eu faço? Você vai refazer ela no computador e vai enviar novamente. Aí ela vai substituir a que tinha anteriormente, certo? Mas não é o tipo de memória que você pode ficar manipulando o que tem lá dentro, certo? E isso é o que permite, inclusive, eles serem pequenos. Porque se você tivesse uma memória que armazenasse, você pudesse resgatar a programação e tudo mais, você precisaria de uma memória do tipo ROM. E essa memória do tipo ROM é o que vocês conhecem por HD, certo? E essa memória seria grande, ocuparia espaço, e tem questões de problema de leitura, tem vários requisitos que não são ideais para se utilizar. Por isso que se utiliza esse tipo aqui, esses tipos, né? Depende muito do fabricante. A gente também tem a questão das memórias de dados, certo? Basicamente, o que acontece? Eu escrevi um programa, ela está aqui na minha memória de usuário, vou chamar de MU, certo? Eu escrevi aqui, ó, lista de instruções. Vamos supor que eu tenho um sensor aqui, ó, que ele conta quantas pessoas passaram aqui por debaixo desse sensor, certo? Aí passa uma, passa duas, passa três e eu quero armazenar isso. Isso daí vai ser armazenado no que eu chamo de MD, que é essa memória de dados. Então, cada vez que esse sensor fizer uma leitura aqui, ele vai guardando aqui nessa caixinha. Ele vai contar 1. Aí outra pessoa passou. Aí ele vai apagar e vai contar 2. E por aí vai. Certo? Então, tudo que for informações ou dados gerados por programas, por programações, ele vai ser armazenado nessa memória de dados. Certo? Isso, por exemplo, é uma coisa que diferencia muito o CLP do Arduino. O Arduino ele não tem essa memória nativa. Você tem que colocar um cartão de memória ou um módulo que faça esse gerenciamento. Já o CLP, ele por natureza, ele já tem esse tipo de memória porque é essencial para o funcionamento. Certo? Próximo. A gente também tem a memória de imagem, que são memórias de estado. Elas fazem o monitoramento das entradas e da saída, certo? Por exemplo, a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, que é meu CLP, certo? Aí eu tenho um sensor aqui, vou chamar de S1. E eu tenho outro sensor aqui, vou chamar de S2. Beleza? E eu tenho uma saída aqui, que é uma lâmpada. Eu vou chamar de L1, essa. E a outra eu vou chamar de L2 também. S1 vai controlar L1 e S2 vai controlar L2. Simples, né? Só que o que acontece? Às vezes num programa, eu preciso fazer algumas... Como é que eu posso dizer? Eu preciso fazer um registro de estado anterior. Então, vamos supor... Vou dar um exemplo aqui. Estou tentando pensar rápido, mas não está funcionando. Imagine o seguinte. Eu preciso saber que horas foi que S1 deu o comando para acender L1. Certo?
Então vamos supor que eu tenha criado uma estrutura no meu programa que ele se baseie no estado de uma saída ou de uma entrada para ativar outra lâmpada. Vamos supor que eu tenha uma L3 aqui, certo? Então eu vou ter uma tabelinha lá dentro dessa memória de imagem aqui, ó, chamada S1 e S2, certo? Aí, quando o S1 mudar de estado, ele vai registrando. Certo? Aí aqui vai depender do tipo de programação, pode ser por hora, pode ser por data, pode ser qualquer coisa. Certo? Aí ele vai registrando aqui, ó, todos os estados que aquelas variáveis de entrada tiveram. A mesma coisa ele faz com a saída. E aí o que é que ele pode fazer com essas informações? Baseado nessa entrada, por exemplo, na comparação dessas duas entradas aqui, eu posso gerar uma condição para ter uma saída de L3. Por exemplo, vamos supor que para L3 acender, S1 e S2 tem que ter acendido ao mesmo tempo. Então ele vai consultar essa tabela para poder fazer esse tipo de leitura, certo? E criar até outras situações. João está perguntando, o backup fazemos aonde? Backup de quê? Aí você tem que me explicar. Você quer saber o backup dos programas? Você quer o backup das informações? Você quer o backup de quê? Até porque, por exemplo, nessa memória de imagens de saídas, normalmente os programas que o pessoal que faz os CLPs, por exemplo, a Siemens, eles têm programas de gerenciamento dos CLPs, certo? Então, nesses programas você tem funções específicas para resgatar memórias e dados específicos, certo? Aí vai variar, mas especifique, por favor, qual é a informação que você quer. Se você quer saber o backup da programação ou o backup da informação ou se é outra coisa. Quando você responder aí, eu respondo, certo? Vou continuar aqui. A gente também tem a questão dos circuitos auxiliares, certo? Basicamente, eles são circuitos que servem como uma precaução caso haja alguma falha em operações, certo? Esses circuitos auxiliares, eles servem como se fossem... Esse exemplo que eu vou dar, ele é bem estranho. Talvez errado, mas ele ilustra perfeitamente a funcionalidade desses circuitos auxiliares. Imaginem que vocês têm um circuito de proteção para queda de cargas, que é o que acontece basicamente com o capacitor. Certo? Qual é a função do capacitor? Ele está lá no meio do circuito. Vamos supor aqui, ó. Você tem a sua fonte de energia aqui. Certo? E você tem uma lâmpada aqui, né? Eu sempre coloco o exemplo como lâmpada. Isso não se parece uma lâmpada, né? Mas espera aí. Eu vou desenhar uma lâmpada. O meu desenho vai ficar horrível, né? Vamos supor que sim. Vamos supor que você tem uma lâmpada aqui, certo? E você tem a sua fonte de energia. Aí vamos supor que essa fonte morra no meio do caminho, caiu energia rapidinho. E você não pode perder a iluminação dessa lâmpada. Aí o que é que você vai ter aqui no meio? Aqui você pode ter um capacitor. E esse capacitor, enquanto não tiver a fonte aqui, enquanto não tiver energia passando, ele vai descarregar e vai manter essa lâmpada acesa, certo? Os circuitos auxiliares, eles têm funções muito parecidas com o que um capacitor faz, certo? Eles servem para monitorar essas saídas e se por acaso tiver algum problema a nível de energia ou algum curto dentro da própria placa, eles conseguem ativar ou desativar portas ou evitar que portas sejam ativas por conta de falhas dentro do CLP, certo? Eles é como se fosse um circuito de proteção,
para, se der alguma coisa errada, eles têm o registro do estado anterior e manter aquele estado até que as coisas se normalizem, certo? É quase como se fosse um salva-vidas do CLP. Vamos lá. Aqui na parte do hardware, que é a nossa última parte. Aqui na parte do hardware, eu peguei essa ilustração. Eu gosto muito dela porque ela passa basicamente o que é que acontece através desse diagrama, certo? Aqui, ó, na minha estrutura do CLP, o nosso ponto central é o microprocessador ou CPU, certo? Eu vou chamar aqui de CPU. Nossa. CPU. Certo? Dentro do CPU, eu tenho esses 3 tipos de memória. Certo? Essa memória aqui, ó, memória do programa, é onde eu tenho o sistema, é onde eu tenho as memórias de funcionamento base do meu CLP, certo? É aquilo que eu não posso... Oh, eu trocando as bolas, desculpa. Eu troquei totalmente aqui, ó. Aqui a memória de programa é onde eu armazeno os meus programas, certo? Onde fica guardado a minha programação. Aqui no firmware é onde eu tenho o programa nativo. Aqui, ó, programa nativo. Certo? Aqui é o programa enviado. Certo? E aqui na memória de dados é onde o que eu gero aqui dentro desse programa enviado, ele vai ser guardado aqui na minha memória de dados, certo? Por isso que ele tem inclusive a RAM com bateria, tá vendo? É ele que registra toda aquela questão de data, hora ou registro de dados de fato. Aqui, grudado ao microprocessador, eu tenho interfaces de comunicação. O que são essas interfaces de comunicação? Vou voltar aqui nesse exemplo. Aqui. Vocês estão vendo essa conexão aqui, ó? Certo? Isso daqui é uma porta de comunicação. É por onde vocês enviam basicamente os programas. Existem, dependendo da placa e do CLP que vocês tenham, existem 2 tipos de entradas base, que é essa, a internet. Deixa eu pegar o exemplo aqui só da entrada, só para vocês verem. Eu escrevi sem H, mas... Ó, a entrada Ethernet é esse daqui, que vocês veem popularmente no roteador, certo? Também a gente tem a entrada serial. Ela não é tão comum. A maioria dos deixa eu ver. A maioria dos CLPs hoje, eles trabalham com Ethernet, mas depende muito do modelo, né? A gente não pode deixar de citar a serial, porque a serial ainda é muito popular. Nas placas menores, por exemplo, como o Arduino, a placa serial ainda é utilizada, certo? Esse modelo aqui de serial, tá vendo? É antigo. Esse daqui é o que se tinha nas impressoras antigamente. Inclusive, as conexões de impressora são portas seriais também, porque elas permitem tanto dados de baixo nível como de alto nível, certo? Serial entrada atual. Deixa eu botar assim para ver se aparece. Vou botar USB, acho que fica melhor. Não tá aparecendo. Vou botar assim Arduino porque acho que aparece mais fácil. Nossa, está ruim de achar as coisas, né? Pronto, ó. Esse cabo aqui, tá vendo? Aqui tem um USB comum, é o mais popular. É uma versão mini do serial,
e tem uma maior, que é essa daqui, ó, certo? Aquela antiga, de impressora antiga, ela foi substituída por esse modelo. Então, os CLPs podem se comunicar através desse tipo e através dos cabos de internet também, certo? Não estranhe se vocês verem modelos diferentes. Deixa eu botar aqui. Então, ó, ali são as portas de comunicação. Além desses 4 objetos aqui, a gente tem 4 coisas importantes, certo? Que são as entradas digitais e as saídas digitais, certo? Aqui, ó. Entrada e saída digital. E a gente também tem uma entrada e saída analógica. Basicamente, quais são as diferenças entre entradas digitais e saídas digitais e saídas e entradas analógicas? Vocês sabem que um sinal digital... Deixa eu até apagar aqui tudo. Ó, um sinal digital, ele só oferece 2 estados, né? Que é 0 e 1. Ou seja, ou ele está no nível baixo, ou ele está no nível alto. E por aí vai, né? A gente estudou isso na parte de álgebra booleana. Então, eu estou baixo, ou eu estou alto. Eu não tenho meio termo aqui, certo? Já o analógico... Aqui, analógico. O que é que eu tenho? Eu tenho uma variação numa escala maior. Posso ir de 0 a... Bota aqui 200, por exemplo. Então, se eu fosse fazer um gráfico como esse, aqui, eu poderia ter uma variação. Vamos supor que aqui é 0, né? Aqui é 200. E esse meu gráfico, ele poderia subir assim. Ou descer assim, ó. Eu posso ter essa ampla variação, né? Basicamente, qual é a diferença entre os dois? Normalmente, sensores de temperatura, sensores de distância, sensores que precisam de numerações específicas, eles são do tipo analógico. Já sensores que medem, por exemplo, estado, vamos supor que você tenha um sensor para acender o poste. O sensor de acender o poste, por exemplo, ele só entende se tem luz ou se não tem luz. Se tiver luz, ele vira 1. Se não tiver luz, ele fica 0. Certo? Então, ele vai ser conectado aqui, ó, diretamente à interface de entrada digital. Já se fosse um sensor de temperatura, ele ia ser conectado a um sensor de entrada analógica. Existem sensores que são híbridos, que eles oferecem os 2 estados, os 2 tipos de leituras, e que eles podem ser conectados a uma ou outra, depende da programação. Tão bem quanto a entrada, tem a questão da saída. Por exemplo, se você for ligar uma lâmpada num CLP, ele vai ser ligado à saída digital. Se você for ligar um motor e você quiser controlar a questão do nível de rotação dele, aí você vai ligar ele no analógico. Mas se você só quiser ligar ou desligar esse motor, você pode ligar no digital. Entendeu? Então, há variações. É tudo a questão da situação. E se o dispositivo precisa ou não daquele tipo de controle. Tá certo? Por hoje, essa primeira parte, eu vou só até aqui. Não vou alongar, porque eu acredito que tenha muito conteúdo nesse ponto, certo? E na próxima aula, aí eu venho com a outra parte. Eu separei bem essa questão do CLP, porque ele tem camadas que são definitivas na hora de programar. Se vocês não entendem teoria,
essa questão de entrada e saída, a programação de vocês vai sair toda errada, tá certo? Esse assunto vai até aqui e na próxima a gente continua.